Oi, tudo joinha? Você está no Total Cine? E no vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês a teoria da Pixar, né? Bem famosa aí na internet. Do que se trata, né, essa teoria, basicamente? Ela diz que todos os filmes da Pixar estão unidos, né, conectados em um só universo e que todos eles contam uma única e grande história pra gente, né? E não é nada oficial da Pixar, é uma teoria feita por fãs, mas que faz todo sentido. Se você for analisar, é uma teoria que faz todo sentido. E eu vou apresentar ela agora aqui para vocês, beleza? Então tem uma linha temporal, toda exclusiva da Pixar. E tudo começa então com o Bom Dinossauro, né? Lá na pré-história com os dinossauros. A gente sabe que teve um meteoro que caiu na Terra e causou a extinção dos dinossauros. Mas nesse filme aqui, o meteoro que caiu na Terra não chega a atingir a Terra, ele passa direto. E os dinossauros não são extintos. Porém, com o passar de milhões e milhões de anos, eles acabam sendo extintos do mesmo jeito. Devido às bruscas mudanças climáticas e a falta de alimento e tal, a gente vê nesse filme que tem constantes inundações, né? Então todas essas mudanças climáticas acabaram extinguindo aí os dinossauros, então, né? Então, esse é o primeiro filme da linha temporal. Bom, milhões e milhões de anos depois, chega então o Valente, né? A gente vê que aqui já tem humanos, né? Então os humanos não foram extintos, eles continuaram, só foram evoluindo, né? Aqui já se passa na Escócia e tal, eles já falam, tem reinos e castelos e tal. E nesse filme aqui tem uma bruxa, e essa bruxa que tem no filme é o ponto alto de toda a Pixar, de toda a teoria da Pixar, né? Eu não posso dizer agora, tenho que dizer só mais tarde, né? Não dá pra dizer agora, senão talvez vocês nem entendam também. Mas enfim, esse aqui é o segundo filme da linha temporal da Pixar, né? Bom, depois de mais milhares e milhares de anos, vem então o filme Divertidamente, né? Aqui se passa mais ou menos na nossa época, né? 2000, 2010, 2020, por aí. E a vida normal, né, da garotinha, que aqui é tudo que se passa na mente dela, as emoções e tal, só explora isso. Esse filme aqui não tem muita influência na teoria da Pixar, ele só se conecta bastante com Monstros S.A., né? Mas aí depois eu conto mais pra frente, quando chegar o Monstros S.A. Depois então vem Viva, a Vida é uma Festa, né? Também não tem muito... Esse filme não tem muito peso na teoria da Pixar, né? Só mais uma história bem legal que entra aqui. Alguns filmes não tem tanto peso, né? Aí depois, na linha temporal, entra Toy Story, né? Agora aqui a gente já vê algo acontecer, né? Nessa teoria da Pixar. O que acontece? Eu falei aqui no filme Valente que tem uma bruxa, certo? Ok. Essa bruxa, ela fazia lá suas magias e tal, e com o passar dos anos, essa magia meio que foi se multiplicando, digamos assim, né? Na falta de um termo melhor, ela foi se multiplicando, e quando chegou mais ou menos na nossa época, ela contaminou, né, digamos assim, os brinquedos, e fez com que eles adquirissem vida, né? A magia lá da bruxa. E a gente vê aqui que os brinquedos passam a ter vida e até mesmo se voltam contra os seres humanos, né? No final desse filme aqui, os brinquedos se rebelam contra o Sid, né? Então, os brinquedos aqui meio que eles passam a ter vida e também passam a se rebelar contra os humanos. Aqui o Lotso também, né? Tem muito ódio dos humanos e tal. Enfim. Então entra aqui os 4 filmes de Toy Story. Depois de Toy Story vem o que? Vem Ratatouille, né?
a gente vê que com a magia da bruxa, ela também contaminou os animais, né? Não só os objetos, mas contaminou os animais. E fez com que eles evoluíssem em inteligência, né? Em inteligência. É isso mesmo. Na realidade, eu acho que eu me equivoquei um pouquinho. Por quê? Porque eu acho que, na verdade, antes de Toy Story vem os Incríveis, né? Por quê? Porque no final do 1 tem lá aquele robô que se rebela contra o próprio criador, né? Contra os humanos. Então o que acontece? A magia da bruxa contaminou primeiro os objetos, as máquinas, né? Antes dos animais, melhor dizendo, né? Contaminou primeiro as máquinas, né? E essas máquinas começaram a se rebelar contra os humanos, né? E também deu poderes, né, para os seres humanos, é que a gente vê aqui, né, os Incríveis. Então, na verdade eles podem entrar ou antes ou depois de Toy Story, que não faz muita diferença se for analisar, né? Não faz muita diferença, não. Mas aí depois a magia contaminou os animais, eles passaram a ser inteligentes, a falarem e tal. Aqui o rato, a gente vê que ele quer cozinhar, né? Quer ser um cozinheiro e tal. Então a gente vê que a magia também contaminou os animais. Isso também é muito evidente em Procurando Nemo, né? Procurando Nemo e Dory. Os animais já são bem inteligentes, né? Já vivem em sociedade e tal. Isso também se repete em Up, Altas Aventuras, né? Aqui os cachorros são bem inteligentes também. Eles servem, né, ao seu dono, ao seu mestre. Eles têm essa lealdade, eles falam, né? Não por eles, eu sei, mas eles já falam e tal. Então aqui a gente vê também que os animais estão bem inteligentes, consequência da magia da bruxa. Bom, agora nós vamos para um dos mais importantes, que é o Wall-E, né? A gente vê aqui que depois de milhares e milhares de anos, os seres humanos contaminaram a Terra. A Terra não tem mais condições de suportar a vida, a não ser os insetos, né? Como a gente sabe, tem a baratinha lá. Olha ela aqui, a baratinha. Então a Terra já não tem mais condições de sustentar a vida. E como a gente viu em Os Incríveis, a magia da bruxa contaminou as máquinas, né? E as máquinas passam a se rebelar contra os humanos. Aqui a gente vê isso muito bem, porque as máquinas controlam os humanos, né? Eles nos apresentam como se as máquinas servissem aos humanos, mas na realidade elas estão dominando os seres humanos, porque aqui os humanos não andam, eles só ficam sentados o tempo todo com a cara no... como se fosse celular, né? Não é bem um celular, mas o tempo todo conectados na internet, com aquela tela lá na cara, né? No rosto e tal. Então a gente vê que aqui as máquinas já dominaram os seres humanos, né? Já dominaram completamente. Até mesmo o comandante da nave lá, que os seres humanos estão no espaço, né? Numa nave. O comandante lá da nave, ele também sofre uma espécie de motim pelo seu próprio robô, né? Ele tem um robô lá que serve a ele e tal. E esse robô se rebela contra o próprio comandante da nave, né? Então os robôs, as máquinas, tomam controle de tudo, né? Elas precisam dos seres humanos, é como se elas conseguissem tirar a energia dos humanos, mas elas conseguem dominar, enfim, os humanos, né? A gente vê aqui no Wall-E. Bom, enquanto os seres humanos estão lá no espaço, por centenas, talvez até milhares e milhares de anos, as máquinas dominaram um planeta. Isso faz com que entre agora o filme Carros, né? O 1, 2 e 3, né? Por quê? Porque a gente viu então que as máquinas, com a ajuda da magia da bruxa, que contaminou também as máquinas, passaram a adquirir vida própria, né? A gente viu isso nos Incríveis e no Wall-E. E aqui também. Só que aqui isso meio que dá uma evoluída, né? Essa magia da bruxa evolui ali e tal. E faz com que os carros comecem a falar, adquirem vida e adquirem também
a personalidade de seus últimos donos, né? Cada um consegue adquirir essas personalidades, né? E aí o mundo passa a ser dominado só por carros, né? A gente vê que tem cidades, tem tudo ali tem todas as invenções de seres humanos, né, e tal, mas não tem nenhum humano, né? Então, esse filme entra aqui. Bom, agora voltando no WALL-E, a gente vê nos créditos finais de WALL-E, se eu conseguir eu vou deixar uma foto para vocês verem, que nos créditos finais, essa plantinha aqui, ó, eles plantam e ela vira uma grande árvore, né? Uma árvore enorme. Essa árvore nada mais é do que a árvore que aparece em Vida de Inseto, né? Então entra aqui como o próximo filme da Pixar. Ou seja, depois de milhares e milhares lá de anos no espaço, os seres humanos finalmente voltam ao planeta, né? Nessa época também as máquinas já deixaram de dominar o planeta, né? Que já se passaram muitos e muitos anos. Provavelmente os carros foram extintos porque faltou combustível, né? Eles não tinham mais de onde tirar combustível, né? Nem nada disso, e aí acabou que eles foram extintos por isso, basicamente, né? Então depois entra aqui o Vida de Inseto. Os insetos sobreviveram a toda essa calamidade mundial. E aqui eles passam a, devagarzinho aos poucos, né, se multiplicarem e tal. Nesse filme aqui, como a gente viu no WALL-E, né, alguns humanos voltam para a Terra, poucos, bem poucos, e eles começam a colonizar. Aí a gente vê que no Vida de Inseto tem lá um trailer, né, não mostra humanos, mas a gente vê lá um trailer, e isso significa que tem humanos ali por perto. Então é basicamente isso. Então Vida de Inseto se passa também no futuro, né? Aí milhares e milhares, talvez até milhões de anos depois, a gente vem com dois irmãos, né? Dois irmãos. Por quê? Porque no filme do WALL-E, como a gente viu, a Terra estava destruída. Isso faz também com que a Terra fique meio radioativa, né? Ela passe a ter radiação e tal. E com a ajuda da magia, descoberta lá pela bruxa de Valente, né? Com a ajuda dessa magia, os seres humanos, ao decorrer de milhões de anos, começaram a evoluir, entre aspas, né? E acabaram se tornando, né, essa coisa azul que é mostrada aqui em Dois Irmãos, né? Mas essa mutação acontece com milhares e milhares de anos, né? A gente vê que até se aproximou mais uma lua, né, na Terra e tal. É que ele já tem uma sociedade com tecnologia, avião, carro, né, e tudo. E a gente vê no filme que existia um tempo em que a magia era abundante. Aí depois a magia foi esquecida, né? Aí só esses dois irmãos descobriram a magia de volta, né? A magia lá da bruxa, e começaram a usar essa magia e tal. Então a gente vê que é uma coisa que sim, que acontece em milhões e milhões de anos mesmo, né? Até chegar nesse resultado. Então é num futuro bem distante. Bota distante nisso, né? Bom, e o último filme da Pixar que entra aqui na linha temporal é nada mais nada menos do que Monstros S.A., né? Tanto o 1 quanto o 2, né? A gente entende aqui então o quê? Que Monstros S.A. é mais uma evolução de milhões e milhões de anos de dois irmãos, né? Aqui eles têm sociedade e tal, vivem numa sociedade. E essa sociedade continua aqui em Monstros S.A. E com o passar do tempo, da radiação e da magia, eles vão evoluindo, evoluindo, evoluindo até chegarem nos monstros, né? Os seres humanos acabam se tornando os monstros, né? E o que acontece? A gente vê aqui que tem a tecnologia das portas, né? Pelas portas eles vão para vários lugares, mas essas portas, diferente do que muita gente pensa, elas não são
teletransporte, né? Elas não fazem um teletransporte. Elas viajam no tempo, na verdade, né? Por quê? Porque nessa época aqui não existem mais seres humanos. E eles precisam dos seres humanos para ter energia. Então eles voltam no tempo pelas portas, até a época dos humanos aqui, né? E coletam lá os seus gritos. E aí o que acontece? No final a gente vê que a Boo, ela... No final não, a gente vê durante todo o filme que a Boo é muito obcecada pelo Sullivan. Então, qual que é a grande sacada aí que conecta então com a Bruxa de Valente? A Boo, no seu anseio e desejo desesperado em reencontrar o Sullivan, ela descobre a magia, né? A magia esquecida, e começa a voltar no tempo, né? Ela começa a voltar no tempo, e depois, com muitos anos, até ela ficar velha, ela é nada mais, nada menos do que a bruxa que aparece aqui em Valente, né? Pois é, a Boo é nada mais do que a Bruxa de Valente. Pois é. Esse é o ponto mais alto aí da teoria. Então, os dois filmes mais importantes para a teoria da Pixar fazer sentido é Valente e Monstros S.A., né? Então, tudo isso acontece, toda essa história que eu contei aqui acontece unicamente porque a Boo queria reencontrar o Sullivan. Então ela descobre a magia, volta no tempo, em milhares de anos, né? Ela fica viajando no tempo para lá e para cá, para ver se numa dessas ela consegue então se deparar com o Sullivan, né? Então tudo aconteceu por isso. Bem legal, bem interessante. E aí eu falei também que o Monstros S.A. tem uma conexão com o Divertidamente. Qual é essa conexão? Essa conexão é o seguinte. A Riley, ela tem um amigo imaginário, né? Que é o Bing Bong aqui, ó. A gente entende que esse amigo imaginário nada mais é do que um monstro de Monstros S.A., né? Por quê? Porque no final do filme a gente vê que os monstros param de assustar as crianças e fazem elas rirem. E isso faz com que surjam então os amigos imaginários das crianças, em vez dos monstros, né? A gente entende isso aqui no Divertidamente. É basicamente isso, né? Aí no caso vem Universidade Monstros e Monstros S.A. Uau! Bom, gente, então é isso. Essa aí é a teoria da Pixar, um pouquinho resumida, né? Não está muito detalhada e tal. Mas essa é a teoria da Pixar, atualizada para 2020, né? Eu acho que ao decorrer dos próximos lançamentos da Pixar, eu vou ir atualizando ela para vocês também, dizendo onde os novos filmes se encaixam ali na linha temporal. Bom, gente, então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E muito obrigado pela sua audiência e até mais.